De volta já aqui com Bem Assim, e agora nós vamos ter informações sobre neurologia. E chegou a hora aqui no Bem Assim de mais um quadro Neuro e Mais. Muito bem, hoje chegou o dia, pessoal, da gente ter um bate-papo bem bacana aqui no quadro Neuro e Mais com a mãe de um paciente com transtorno do espectro autista. E aqui ao meu lado eu recebo mais uma vez o Dr. Rodrigo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui mais esta semana para conversarmos um pouco, né, entender todos os lados, todos que lidam com as crianças que estão no espectro autista. Isso. E ao lado do Dr. Rodrigo, a gente tem a Patrícia Queiroz. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Vou só pedir isso para você falar. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente quem agradece. Doutor Rodrigo, hoje a gente vai compartilhar aqui no quadro um pouquinho da rotina da mãe de um paciente com transtorno do espectro autista, né? Exatamente. Hoje eu vou falar muito pouco, quem vai falar muito é a Patrícia. Ela deve ter muita história para contar, que a gente sabe que não é fácil a vida de uma mãe atípica. São batalhas diárias e cada dia é uma novidade, cada dia elas enfrentam, né, um ponto novo, tanto da criança, né, que pode manifestar alguns sinais novos, quanto da sociedade, que não compreende, que não acolhe e que não mostra-se disposta a ajudar a mãe atípica, o pai atípico, mas vamos tentar mudar isso, né? Vamos tentar mostrar à sociedade que acolher e incluir é o único caminho. Isso, acho que a gente está fazendo esse movimento, dando esse primeiro passo, né? Que é conscientizar você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, para que você tenha mais conhecimento e saiba como é que você deve agir, como é que você deve proceder. Patrícia, eu queria começar, como diz a história do começo. Como você é mãe do Davi, né? Davi tem quantos aninhos? 6 anos. 6 anos. Como foi que você começou a perceber alguns sinais do TEA no Davi? Eu percebi que o Davi, ele não falava, né? Ele começou a falar bem poucas palavras, só que depois, quando ele começava a falar uma palavra nova, ele deixava de falar a palavra anterior. Certo. Ele gostava de organizar muitos brinquedos. Quando ele era mais novinho, os carrinhos, ele só virava o carrinho de cabeça com as rodas para cima, né? Ficava girando as rodas dos carrinhos. Ele gostava de enfileirar os brinquedos. Então, eu fui percebendo que tinha alguma coisa diferente. Certo. Ele sempre foi acompanhado, né, pela pediatra, mas o pessoal falava que quando ele entrasse na escola, ele ia desenvolver mais, né, a questão da fala. Então, a gente foi esperando até ele realmente começar a ir para a escola, né? Tá, mas aí você já percebia que não era um comportamento aguardado para a idade determinada que o Davi estava? Isso, eu já desconfiava, né, de alguma coisa. Sim. E depois ele passou um período andando de ponta de pé. Aí depois ele começou a andar normalmente. Mas assim, ele sempre apresentava algumas características e depois aquilo cessava, né? Então, às vezes gerava uma dúvida. Será que realmente é? Ele sentava em W, que era uma forma dele achar um equilíbrio melhor para sentar no chão. Sim. Ele demorou um pouquinho mais para a questão de andar. Ele andou com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Mas depois, a questão de desfraude, foi tudo normal. Ele começou a falar mamãe, papá. Só que aí depois foi deixando de falar. E apontava muito, né? Quando ele queria alguma coisa, ele só apontava. Ele não pedia, não falava o que ele queria, não verbalizava. É muito interessante essa questão da fala, doutor Rodrigo, porque eu lembro que na semana passada o senhor comentou que... O senhor, olha, gente, que é isso? Você comentou, Rodrigo, que a fala ela não era um fator determinante para o diagnóstico do TEA, mas que se fazia sempre bastante presente, né? Esse atraso na fala, na verdade. Tudo que a Patrícia falou, a gente conversou semana passada com a Mari, né? Da ponta do pé, girar em torno dele mesmo, o carrinho, você tem o exemplo do carrinho. A fala antigamente fazia parte dos critérios diagnósticos para autismo. Hoje em dia não faz mais. A gente sabe que o atraso na fala é comum na criança no espectro, porque executa, na verdade, né, uma dificuldade na comunicação. Sim.
Então, geralmente as crianças atrasam para falar. Está com 1 ano e meio e não falam uma palavra correta, né, como ela falou. Falar mamá e papá, para a gente ainda não é falar, isso é lalação. A gente considera falar uma palavra certinho, mamãe, papai, e existe esse atraso realmente comum nas crianças no espectro, que é o que mais chama a atenção das mães. Veja que foi a primeira coisa que a Patrícia falou, foi a questão da fala. É o que mais os pais notam, essa expectativa para a criança falar, papai, mamãe, e há esse atraso, né, na fala. Por que tirou dos critérios diagnósticos? Porque a gente sabe que às vezes algumas crianças, até a nível 1, né, ou adolescentes, falam muito, falam até demais, só que não sabem se comunicar. Vou exemplificar. É uma criança que você falar de um assunto do interesse dela, ela vai falar com você o dia todo dia sobre aquilo. Agora, mudou de assunto, ela te rejeita, te ignora, não quer mais se comunicar. Não demonstra interesse. Não demonstra interesse. Isso evidencia um déficit na comunicação. Sim. Existe uma fala, mas não há comunicação, o que é diferente. A comunicação entre nós tem que ser efetiva. Sim. Por isso que tiraram desses critérios, porque a gente começou a ver outros sinais do espectro, que é um espectro, né? São vários sinais. E nem todos vão ter, alguns outros vão ter outros. É o que tem que se enquadrar realmente, essa dificuldade na comunicação e esses padrões de comportamentos repetitivos, o rodar a rodinha do carro, a organização, o enfileirar o objeto e os interesses restritos, né? Que são bem comuns. Outro ponto que também me chamou bastante a atenção na fala da Patrícia foi em relação aos profissionais, né? Assim, o acompanhamento sempre foi feito, né, com a criança, mas os profissionais falavam, quando ele crescer, quando ele desenvolver, tudo isso vai mudar e tudo isso vai passar. E aí algo me chamou bastante a atenção, porque a falta de conhecimento, a falta de informação, ela também pode estar, inclusive, entre alguns profissionais, não todos, né, doutor? A gente fala que a frase que adoece o neuropediatra é cada criança tem seu tempo, não existe isso. A gente tem marcos a se atingir, limítrofes, para cada marco de desenvolvimento. Tem tempo para isso. Cada marco tem seu tempo máximo para atingir. O sentar sem apoio, o andar, o falar, né? Quantas palavras é tal idade. Então, a criança tem que atingir até tal idade esse marco. Não existe esperar que a criança fale com 3 anos. Isso atrasa o diagnóstico. Atrasa o tratamento e a gente perde cérebro. A gente sabe que tempo precoce para tratar o autismo é melhores resultados. A gente obtém melhores resultados. Então, essa frase, vamos aguardar ele ir para a escola, vamos aguardar ele crescer. Foi a pandemia, a gente adoece com isso, não pode. Né? A escola não vai fazer nenhuma criança falar. A escola é um local que ela vai ter um componente pedagógico, ela vai aprender questões pedagógicas. A criança tem algo que eu sempre falo para a mãe, a senhora e o pai não conversam em casa não? Fala, então. Não é isso. A criança ouve você falando. Então, ele tem um estímulo para falar. Porque se o pai e a mãe falam, a criança tem um estímulo para falar. Sim. Então, esse atraso, a gente não pode colocar mais essa carga para a escola, né? De fazer com que a criança fale. E, às vezes, cria essa expectativa, passa para os pais que não têm o conhecimento, né? É uma expectativa errada. A escola tem caráter pedagógico, né? Não de fazer a criança falar, socializar, etc. Né? Claro, um ambiente com muitas crianças, se ela tiver um tratamento, né, uma criação mais restrita, naquele ambiente com mais crianças, você vai conseguir interagir melhor. Agora, as questões de fala e comportamental, realmente, a criança aprende imitando, como a Mari falou semana passada, e os pais falam. Muito bem. Agora, voltando para a Patrícia. Patrícia, depois que você teve o diagnóstico, né, do Davi, o que foi que mudou? Como é que passou a ser a rotina de vocês? Na verdade, o diagnóstico do Davi, ele demorou um pouco, tá? Uhum. Só vim ter o diagnóstico do Davi esse ano. Só foi esse ano? Isso. Porque ele já fazia terapias, tá? Ele já faz terapias há algum tempo, acho que aproximadamente uns 3 anos e meio. Só que, assim, pelo fato do preconceito que sofrem, né, as mães e as crianças autistas, a gente fica com um certo receio, com medo desse diagnóstico. E como eu estava fazendo o tratamento dele regularmente, Sim. Então eu achei que inicialmente aquilo seria o que ele estava precisando, independente de ter o diagnóstico ou não. Até que depois vieram alguns problemas. E eu resolvi, não, eu preciso voltar lá no neuro e ver se realmente o Davi é ou não é autista, para que ele tenha acesso aos direitos, né? Para que isso facilite a nossa vida em relação, inclusive, às próprias terapias.
né? Porque existe questão de plano de saúde, que eles também gostam de restringir as quantidades das terapias. Existe uma quantidade anual para terapia ocupacional, e às vezes a gente chegava naquele limite e o plano não custeava mais. Então, foi aí que eu percebi que ele teria que ter realmente o diagnóstico, se fosse o caso. Uhum. E, Patrícia, quais que são hoje as principais dificuldades que vocês encontram no acesso, por exemplo, aos tratamentos de saúde de forma multidisciplinar? Davi sempre teve, né, plano de saúde. Desde que nasceu, eu fiz o plano dele. Só que hoje em dia, em relação ao autismo especificamente, a gente tem um bloqueio muito grande em relação às liberações, né, dos planos de saúde. Porque a gente precisa ter um acompanhamento com o neuropediatra, né, regularmente, e nem sempre a gente consegue. Davi estava marcado com o neuropediatra, está com pouco tempo. Infelizmente, o plano não liberou a consulta. O próprio plano de saúde não tinha nenhum neuropediatra disponível na rede, e mesmo assim não autorizou fora da rede. Então, é uma questão bem complicada, porque às vezes eles autorizam você fazer particular para eles fazerem um possível reembolso. Sim. Só que esse reembolso nem sempre acontece da maneira esperada, às vezes nem acontece, às vezes é preciso entrar na justiça e tudo mais. Então, se você não tem aquele valor disponível, né, você não consegue fazer a consulta. Uhum. Porque eu não posso deixar de suprir as necessidades do meu filho para pagar uma consulta particular que eu não sei se eu vou ser ressarcida. Infelizmente, essa é a escolha que muitas mães e pais fazem, né? Pais e mães de crianças atípicas fazem, né, doutor Rodrigo? É uma luta diária. A gente sabe que... Acho que teve aqui em Maceió um exemplo, né, de plano de saúde cancelando os planos de criança autista de forma unilateral. Acontece muito isso. Tem muito plano de saúde quando está no espectro, não quer nem fazer o plano. Né? Sim. É muito preconceito que essas mães passam. É uma luta para liberar, a gente sabe que é ilegal, porque o rol da ANS é bem claro, que para fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, na questão do autismo, é ilimitado o tratamento, porque as crianças precisam. É só pensar de forma adequada. Se eu intervenho corretamente agora, eu vou ter no futuro uma criança funcional independente, que trabalhe, estude, case, faça mestrado, doutorado, do que eu limitar agora e ficar a vida toda essa criança dependente. Eu não entendo a lógica dessas pessoas. Porque uma intervenção precoce, correta e intensiva agora vai libertar a criança. Né? E esses bloqueios agora, além desse estresse para os familiares, vão gerar essa dependência da criança por um longo período de tempo. Sim. Isso a gente vê no dia a dia. Criança novinha que faz intervenção precoce, intensiva, depois recebe alta. Diz que fica uma sessão a cada 30 dias, 15 dias, é aquilo a vida toda. Entende? Então, é uma coisa que eu realmente não consigo entender essa lógica. E a gente tenta compreender. Você falar que essas crianças, essas mães, a Patrícia deve ter vivenciado, vive muito preconceito em escola, em rua, em qualquer local. É muita discriminação. Era até o outro ponto que eu queria perguntar, Patrícia, você, sobre essa questão do preconceito. Você sente isso, que há realmente, de fato, esse preconceito da sociedade com as crianças atípicas? Na verdade, o preconceito é o que mais dói, né? É o que mais faz a gente chorar. Por isso que, às vezes, a gente tem um pouco de medo, não sei se essa é a palavra correta, mas a gente tem um pouco de medo do diagnóstico. Porque as escolas, elas não acolhem, muito pelo contrário, né? A primeira escolinha que o Davi entrou, ele tinha apenas 2 anos, ele ia completar 3 ainda, ele completa ano em março. A escola, a coordenadora queria pôr ele para fora da escola, queria expulsá-lo da escola. Nossa. Eu disse, mas o que foi que ele fez para ele ser expulso da escola, né? Só que ela não viu nenhum motivo que ela pudesse explicar o motivo dele sair da escola, dele ser expulso. Aí veio a pandemia, acabou fechando tudo e ele acabou saindo dessa escola. Depois eu coloquei em outra, mas assim, a questão do suporte, né, de o auxiliar também é muito difícil, porque nem sempre tem um auxiliar que seja capacitado para fazer o serviço. E nem todas as escolas, mesmo você com o laudo, mesmo no laudo tendo que ele precisa de um suporte na escola, você não consegue, porque a escola não disponibiliza. Você às vezes tem que colocar na justiça, mesmo colocando na justiça, a escola não disponibiliza
esse auxiliar de sala para acompanhar. São muitas as dificuldades, né, doutor Rodrigo, infelizmente. São batalhas. O Davi, inclusive, ele já chegou a sofrer agressão física. Nossa. Dentro da escola, né? Até hoje nós sofremos assim as consequências desse problema, porque ainda não foi resolvido, né? A polícia está fazendo a investigação, né? Tivemos que fazer boletim de ocorrência. Ele teve que ir no IML fazer exame de lesão corporal, entendeu? A escola não deu explicação nenhuma de como foi, de quem foi, de como aconteceu. Então, assim, a gente sofre muito, porque até em uma fila de uma lotérica, por exemplo, se eu estiver com ele e for para a fila preferencial, as pessoas ficam falando, ficam dizendo, mas essa criança não é de colo, por que essa mãe está na fila preferencial? Mesmo vendo que a criança não fica quieta, fica andando para lá e para cá, fica pulando. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter mais empatia. Porque se está vendo que a mãe está com a criança não fica quieta, não tem paciência para esperar, a minha atitude como mãe ou como pessoa seria dar o lugar, seria passar aquela mãe na frente para que ela fosse atendida primeiro e não ficar julgando por que ela está na fila preferencial. Porque certamente se ela está na fila preferencial é porque ela tem direito, né? E para que eu queira que o meu direito seja respeitado, eu preciso respeitar o direito do próximo também. Sim. Então, as pessoas deveriam julgar menos e acolher mais, porque a gente cuida dos nossos filhos, mas a gente, às vezes, precisa de alguém que cuide da gente também, que dê um carinho, que dê um ombro amigo. Quem cuida também merece ser cuidado. Que relato, né, gente? E eu acho que é com esse relato que a gente vai se encaminhando para o final do nosso quadro hoje com essa mensagem de que você pode ter mais empatia com as mães das crianças atípicas, porque elas estão ali se dedicando integralmente para aquelas crianças, para que no futuro elas consigam se desenvolver, né, e ter suas atividades. Então, se a gente puder fazer desse mundo um pouquinho que seja melhor, cada um fazendo a sua parte, com certeza a gente vai estar acalentando muito essas mães, né, doutor Rodrigo? Que relato, que grande programa hoje, né? A Patrícia deu um relato do que as mães vivenciam todos os dias. Sim. São realmente, o que acontece com Patrícia, acontece com diversas mães atípicas todos os dias. E eu falo aos pais dos pacientes típicos, eduquem seus filhos a respeitar os neuroatípicos. Você vai formar grandes cidadãos, vai formar grandes pessoas no futuro. Ganha todo mundo. Ganha a criança neuroatípica que é acolhida, ganha a criança típica que vai ser uma pessoa melhor no futuro, um grande cidadão, e ganha a sociedade como um todo. Então, acho que a Patrícia falou, a empatia é o que vai fazer a gente mover e melhorar a questão do espectro. Com certeza. Você falou aí sobre a questão de se dedicar integralmente, né? E eu parei de trabalhar, né? Eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde. E depois que eu tive o Davi, né, eu imaginava que quando ele fosse para a escola, eu iria voltar a trabalhar, pelo menos o horário que ele estivesse na escola. Só que ele precisa desse suporte, né? De terapias e tudo mais. Então, eu deixei as minhas coisas para cuidar dele, porque a minha intenção é que ele tenha o mínimo que ele precise, do mínimo de suporte possível lá na frente, né? Porque hoje eu faço por ele para que ele seja independente, né? Para que ele possa ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, trabalhar e ter a independência dele, porque mãe, ela está aqui hoje, né? Mas amanhã só Deus sabe. Então a gente tem que cuidar dos nossos pequenos hoje para que ele tenha o mínimo, precise do mínimo de suporte possível. Então, hoje eu trabalho para que o meu filho seja independente. Ai, que coisa linda, gente. Que programa lindo, viu, doutor Rodrigo, hoje. Muito legal. Eu quero bastante aqui agradecer a presença de vocês dois mais uma vez. Foi incrível, Patrícia, ter a sua partilha aqui junto com a gente e, no final, essa mensagem de conscientização, de empatia para todos que estão nos assistindo. E, doutor Rodrigo, cada vez mais, assim, cada quadro que a gente está vendo aqui, a gente só entende ainda mais a importância do neuropediatra, né, na vida dessas crianças,
auxiliando-as e ajudando-as cada vez mais no seu desenvolvimento. A gente está aqui para tentar ajudar. Excelente programa hoje, foi muito emocionante. Muito. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Mara. Obrigado aos telespectadores. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Muito obrigada mais uma vez a vocês. Doutor Rodrigo, por favor, fique à vontade para compartilhar a sua rede social. Patrícia também, se tiver, não sei, fique à vontade, tá? O Instagram é @RodrigoAraújoNeuro. E eu comecei a empreender, tá, gente? Ai, que E coisa comecei a fazer linda. laços e tiaras para ajudar. Então, o meu é estilo menina _laços. Ai, muito bem. Já quero você aqui. Olha, a gente recebe muitos empreendedores, viu, Patrícia? Então, eu já faço o convite para você vir aqui no programa, no Bem Assim, outra oportunidade para a gente poder aí divulgar o seu empreendimento também, por favor. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada, viu, gente? Tchau. E assim nós vamos encerrando por hoje, gente, o nosso quadro Neuro e Mais. Olha aí, muitas informações bacanas, né? E claro, também uma história de vida sensacional que fica aí de lição para todos nós. E assim nós vamos ficando por aqui com o Bem Assim. Grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau.